Franz Joseph Haydn, nosso mentor espiritual que vem acompanhando os nossos programas, trazendo para você toda a energia de equilíbrio, de vitalidade, de cura, através da sua música, através das suas vibrações sonoras, para que você receba, se fortaleça e entre em sintonia com essa espiritualidade maior. Para isso, eu sugiro que você coloque um copo com água aí ao seu lado enquanto ouve o programa, para que ela seja energizada, eles possam emanar, né? Toda essa luz, essas vibrações positivas para trazer equilíbrio, trazer saúde, né? Trazer força, vitalidade para você também. Meu nome é Deusi Mantovani, estamos aqui novamente na Madrugada Astral, na nossa vibe mundial, trazendo para vocês essa nossa energia positiva para que você possa utilizar, né, as informações, as dicas, tudo aquilo que a gente traz para você poder também aproveitar, melhorar a sua vida, ampliar sua consciência, trazer um pouco de pensar sobre as questões, né, que acontecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente está sempre procurando trazer alguns assuntos aí que você possa utilizar na sua memória, na sua melhora, no seu refazimento, né? Na lapidação do seu diamante que é você, para se tornar algo muito melhor, principalmente nessa mudança planetária que estamos sofrendo aí, a natureza nos empurrando para a nossa evolução, para acelerar um pouquinho esse processo. Então, estamos aqui. Se você quiser trazer sua sugestão para o programa, quiser bater um papo comigo, entra aí no @deusimantovani e manda um direct que a gente vai estar respondendo para você. E quem sabe trazendo o assunto que você sugerir, né? E estamos aqui sob o patrocínio de Reidrate, uma marca de cosméticos que você vai encontrar em todas as lojas da Drogaria São Paulo, e também dos Florais Deus e Luz, que você, né, que são aqueles florais que vão reintegrar o ser na natureza de novo, porque nós somos natureza e a gente esquece que a gente é, né? Então vai ter que tomar muita energia da natureza para que a gente traga essa força de volta. E você encontra o floral lá no www.floraisdeuseluz.com.br e no @deuseluzoficial, onde você vai poder também entrar em contato com toda a programação de tratamentos, né, de cursos. Lá no Deus é Luz, a gente tem toda segunda-feira voluntários que aplicam reiki das 14 até as 20 horas. Então, se você está precisando trabalhar sua energia, tomar um reiki, se equilibrar, passa lá no Deus é Luz. Às terças-feiras, a gente tem um ambulatório de cromoterapia, onde você vai poder também passar pelos aplicadores, através das cores, receber essa energia de equilíbrio, né? Não só dos chakras, mas um processo de limpeza, um processo de reequilíbrio do sistema nervoso, trazendo calma, serenidade, tranquilidade para você. E às quintas-feiras, através do trabalho espiritual, as cirurgias espirituais, através da egrégora do Dr. Haydn. Então, estamos aguardando você. Se você quiser participar, você manda um WhatsApp para o 5044-0699. Então, o WhatsApp 5044-0699 para participar dos nossos ambulatórios. Então, hoje nós vamos falar de um tema, né? Um pouco polêmico, mas a pedidos aqui, porque estamos, né, para publicar agora pela Madras o nosso livro sobre as sombras e o ataque das sombras e como as sombras se manifestam na nossa vida e na nossa realidade, né, na nossa energia. E eu trouxe hoje um tema que eu falo no livro sobre a influência das sombras através da sexualidade, através do sexo. Eu ia falar um pouco do pecado da luxúria hoje, porque passou o carnaval, nós estamos numa quaresma aí, né? E para quem não sabe, também em outros programas a gente trabalhou e abordou os assuntos dos 7 pecados, falamos sobre gula, sobre inveja, sobre a preguiça. E hoje eu acho que, né, a gente pode sim trazer a luxúria, mas eu vou trazer nessa visão
desse envolvimento espiritual que os espíritos, os obsessores, toda essa leva aí da orbe, né, de espíritos ligados à sexualidade, que vem trabalhando o ser humano de uma forma para que eles possam se utilizar, né, dessa energia criadora, que é a energia mais poderosa que o ser humano tem, porque é a energia que a gente cria, a energia que a gente tem a capacidade de co-criar com o Criador, a gente tem a capacidade de gerar um ser, de trazer um espírito para o mundo. Olha a energia como é poderosa. Então, assim como nós, né, trazemos essa consciência, trazemos essa energia luminosa, que é o poder de criar, a nossa criatividade, mas é o nosso poder de criação. A sombra conhece isso também. E é lá que ela vai atuar, porque ela quer que a gente abra brechas para que ela possa absorver, sugar, vampirizar literalmente essa energia. E também fazer com que a gente desvie de um caminho para a gente perder, né, essa noção consciente e abrir as brechas para que eles possam entrar. Então, eu trouxe um tema aqui interessante para que a gente possa entender, né? Tá aqui, olha. A hora que a gente começa a falar, né? Por quê? Que o sexo é a forma, a maneira mais fácil que essas entidades, esses vampiros energéticos, conseguem adentrar no nosso campo energético, vampirizar a nossa energia, literalmente, fazendo com que a gente não perceba tanto. Acha que é normal, acha que está tudo bem. Logicamente, eu não tenho nada contra o sexo é muito bom, faz parte da natureza, mas que tipo de energia negativa que isso pode acometer, né? Como que eu vou abrir o pecado, né? A porta que me leva para o inferno através desse pecado é simplesmente afastando a energia de luz dessa forma criativa de ser através da sexualidade. Então, é um sexo que vai nos levar para a sombra e não nos conectar com a nossa luz, né? Então, o que acontece? Os espíritos desencarnados, vamos assim colocar, eles já não têm mais o corpo físico, né? Eles não têm mais a carcaça física, a química do corpo, que traz as sensações e produzem as sensações. Então, tanto da bebida, quanto do cigarro, quanto da comida, esses seres, eles ficam ligados energeticamente aos encarnados para poderem se satisfazerem no sentido de sentirem essa sensação que eles, sem o corpo físico, sem a química material, não conseguem mais. E a sexualidade, o prazer sexual é uma dessas formas, né? É uma forma de eu sentir prazer me acoplando lá, me juntando com o ser encarnado quando ele vai praticar um ato sexual ou ele vai trabalhar com essa energia, sentir prazer de alguma forma, porque eu também quero sentir aquilo. Então, essas entidades começam a nos assediar, né? Trazendo essa sensação para eles também. Por isso, o que eles começam a trazer para nós, né? Primeiro, essa sensação e essa vontade de sentir aquele prazer. Então, começam a rodear nosso pensamento para a gente só pensar naquilo, aí não tira aquilo da cabeça, aí a gente começa a sentir, né, sensações, porque o nosso corpo, ele produz, ele estimula os hormônios. A hora que você começa a ter pensamentos assim, né, e já chega a nível, vamos dizer, né, obsessivo, eu não estou falando um pensamento normal do dia a dia, do seu prazer, encontrou companheiros, tá, né, com seu marido, sua esposa, enfim, ali numa brincadeira, numa coisa, não é sobre isso. Eu falo do desequilíbrio. Quando uma pessoa acorda pensando no sexo, ele vai trabalhar só pensando no sexo. Quando ele vai sair com os amigos no restaurante, só pensa nisso. Começa a surgir um pensamento obsessivo
em relação a esse tema. Isso já indica que existem os obsessores atuando e trabalhando nessa pessoa, né? Então, ele vai abrindo, né, um tipo de hipnose, ele vai fazendo uma espécie de uma hipnose através dessa sensação do prazer, e a gente vai perdendo o senso de avaliar as coisas de uma certa forma, né? E a gente começa a se abrir para esse tipo de obsessão, para perversões sexuais. Porque o que o obsessor faz? Ele faz você, em vez de sentir um prazer normal, você está sentindo prazer por você e por ele também. Então, um orgasmo normal, simples, passa a ser um multi-orgasmo. E você acha que aquilo vai cada vez mais querendo mais, querendo mais. E o que vai acontecer? Quando você não estiver com o obsessor, aquilo não vai ser tão bom. Então, a gente passa a estimular, né, essas formas, ampliando as sensações, porque ele está com você. Então, ele vem, encosta ali, você sente um prazer enorme, você não quer mais que ele vá embora, você quer continuar aquela simbiose, logicamente inconscientemente. A gente começa a perder a noção do que é o nosso limite, o limite daquilo que é normal, e passa a ter uma coisa chamada compulsão. E a gente, por exemplo, fala, não acredita, né? Eu atendo e já atendi muitas pessoas com compulsão sexual no consultório. Torna-se uma patologia, a gente começa a estimular patologias. Então, a gente entra em ambientes, por exemplo, que a gente vai, vamos lá no motel, ou vamos em lugares onde há muita promiscuidade, muito sexo, sem ter amor, sem ter uma relação saudável com o companheiro, e a gente vai abrindo, porque as formas, pensamentos, miasmas vão ficando no ambiente. Não pense que no colchão lá não fica impregnado essas formas, pensamentos, todos esses miasmas, todas essas negatividades, esses seres do astral, eles vão impregnando. Então você sai de lá, sai de um ambiente desse, depois você volta para sua casa, você vai levar para sua casa essas energias. Depois você não sabe o que vai acontecer, né? Então, eles alteram a nossa libido. Um dia você quer muito, depois você não tem vontade nenhuma. Também é um desequilíbrio. Essas formas, pensamento, esses miasmas, esses seres do astral, começam a mexer de uma forma que muitas vezes, né, você não tem mais atração pelo companheiro, não tem vontade sexual nenhuma, sua libido baixíssima, começa a trazer problemas para o seu casamento, para a sua família, para as suas relações. É uma coisa, assim, muito, muito negativa. Também, né, essa sensação, quando a gente fala, puxa, essa sensação, né, de plenitude que o ato sexual promove e fica impregnado na cama, a gente não está falando só de motel não, viu, gente? Por exemplo, um quarto do casal, onde o casal fica ali, não pode pegar uma criança pequena que ainda não tem essa atividade sexual, essa sexualidade, colocar para dormir na cama do papai e da mamãe, onde essa energia da sexualidade fica impregnada no colchão, no quarto. O quarto da gente, do casal, dentro da nossa casa, ele tem que estar preservado, ele tem que estar cuidado, para que não fique essas energias sendo espalhadas pelo resto da casa ou invadidas. Então, a sogra dorme na cama, né? A criança dorme na cama, a amiga que vai bater papo senta na cama e todo mundo entrando no quarto. Quando isso chega à noite, então você é uma pessoa solitária, uma pessoa que não tem um companheiro e você está lá com seu marido, né, com tudo em ordem, começa a vir interferências e esses obsessores, essas formas, pensamentos, vão também atrapalhar, vão trazer para dentro da sua casa informações negativas, né? Então, precisa deixar muito claro que esses fatores, né, que eles vêm trabalhando, os obsessores trabalham muito a compartilhar o nosso campo mental com a gente. Então, começam a estimular a formação de imagens mentais, por exemplo. Então, eu fico me imaginando, tendo fantasias eróticas, fantasias com outras pessoas, fantasias. E muitas vezes é o pensamento meu, mas eu abri brecha para que
um pensamento natural se torne uma compulsão, uma obsessão quando aquilo passa a ser gerado e provocado pelo obsessor dentro da minha mente, dentro da minha cabeça. Ah, como é que eu sei que é meu ou que é do outro? Vamos observar como é que está meu comportamento, meu dia a dia, como é que está a minha energia. Tem gente que depois do sexo fica bem e tem muita gente que fica acabado, sem energia nenhuma. No dia seguinte parece que passou um rolo compressor em cima. Fala, gente, isso é normal? Nossa, toda vez que eu entro nesse quarto, eu deito nessa cama, eu me sinto dessa forma. Toda vez que eu faço sexo, em vez de eu sair bem, feliz, eu saio infeliz, me sentindo culpado, me sentindo péssimo, trazendo energias totalmente negativas para o meu dia a dia. Fico caraminholando coisas que não é normal. Eu fico me sentindo de uma forma que eu sei que não sou eu. Começa a observar, isso é muito comum, gente. No consultório as pessoas vêm questionar, né? Por que que eu estou me sentindo assim? Ou então eu não paro de pensar no meu vizinho, a minha cabeça fica obsessiva, eu acordo, durmo, no outro dia a mesma coisa e só penso nele, eu transando com ele. Gente, isso passa a não ser uma coisa tão natural. Vamos observar, né? Eles entram na nossa cabeça e começam a estimular. Por quê? Porque a hora que ele estimula você a pensar esse tipo de coisa, né? E eles têm facilidade de entrar no nosso campo mental, porque a gente não está no controle, como eu falo, né? Ah, minha cabeça eu não controlo. Quem que está no controle? Muitas vezes é uma entidade externa a você. E você começa a pensar aquilo, ele estimulando o seu pensamento a produzir, né, imagens, produzir sensações, ele estimula as suas glândulas que vão produzir hormônios, que vão trazer essa sensação de desejo, é aonde eles vão entrar, é onde eles vão absorver, porque eles querem a sensação. Então, a gente tem que entender que esses fatores, né, muitas vezes, vão provocando culpas, medo, ganância, a sexualidade exacerbada. Aquilo vai criando, né, um campo mental dessa sexualidade exacerbada, uma coisa fora de ritmo normal, né? É uma porta para obsessão. Muitas vezes a pessoa até é comportada, é casta, ela se resguarda e de repente o pensamento dela não. É uma cabeça totalmente distorcida, uma cabeça totalmente promíscua, uma cabeça que só produz pensamentos ligados a perversões. E quem olha de fora, a pessoa é tranquila, não fala sobre esse assunto, todo mundo acha que é um santinho, mas internamente a pessoa está povoada por essas energias negativas, tá? Isso também vale com essas questões ligadas à pornografia, a você só querer assistir aqueles filmes. Eu conheci um paciente que a esposa dele dormia, ele esperava os minutos para sair do quarto, ir para o escritório, ligar lá os filmes de pornografia. Ele passava a madrugada, ele não dormia mais, ele não comia mais direito, tinha olheiras, ele simplesmente não conseguia mais trabalhar a vida dele e era um processo de obsessão. Então, assim, às vezes a gente acha, que legalzinho, vou fazer dar uma escapada do quarto ali, vou me satisfazer de um jeito diferente, achar bonitinho, achar engraçado, um dia, 2 dias, 3, até que aquilo se torna um vício, até que aquilo se torna prejudicial até para a saúde, tirando a pessoa do rumo da vida dela. A pessoa não dorme mais, não come mais, não se alimenta direito, e depois começa a não querer desejar mais a família, a estar lá, só quer ficar isolado no quarto, vendo aqueles filmes, e depois não consegue trabalhar, porque a cabeça dele só pensa nessas criações mentais, né? De promiscuidade. Então, a gente precisa entender aonde a obsessão vai levando o ser humano, né? Então, a gente precisa entender também que o espírito vai trazendo, né, essas imagens, esse agravamento, vamos assim dizer, de pensamentos obsessivos. Isso é uma forma. E uma outra forma é a repressão absurda a respeito disso também. Hoje a gente vê uma corrente de gente falando que não sente mais nada, que sexo é péssimo, que não quer mais transar com ninguém. Isso também é fora da natureza, gente. Tudo que é desequilíbrio, tanto por um lado, pelo excesso de um lado, ou pelo excesso de outro,
é negativo. Tudo aquilo que é reprimido inconscientemente, uma hora aquilo vai sair do armário, como a gente fala, né? Vai sair do nosso inconsciente e ser derramado na nossa consciência, mas de uma forma que muitas vezes não é tranquila, não é equilibrada, não é positiva, não é boa para a pessoa. Então, vamos trazer esse equilíbrio. De novo, né? Aquilo que eu faço de acordo com aquilo que eu desejo, de acordo com o meu eu, com os meus sentimentos, com a expressão de mim mesmo, com o meu pensar, com a ligação de uma espiritualidade positiva, elevada, superior. E quando a gente perceber que esses desvios, esses desequilíbrios estão nos levando a alguma coisa que não é muito bem, eu não estou falando da opinião do outro, de repressão social, de igreja, de nada. Não é sobre isso que a gente está falando. É a gente conhecer, através do nosso autoconhecimento, que algo não está normal, algo está fora, ou pelo excesso, ou pela falta, ou pela forma de fazer, falar, gente, isso aqui nem parece que sou eu não era assim até hoje, vivi 40 anos de um jeito e de repente é uma outra coisa, tem algo estranho no ar, tem alguma coisa errada no ar. E a gente começa, então, a ter que pôr, né, os olhos para entender, porque a gente entende, né? Permissividade exagerada pode também ser fator obsessivo, viver em prol só do desejo e não conseguir controlar mais esses impulsos também pode ser processo obsessivo. O obsessor interfere na libido, aumentando ou diminuindo demais. Baixa libido, impotência, frigidez, por incrível que pareça, também pode ser envolvimento espiritual negativo, chupando, sugando a sua energia. E isso afeta, logicamente, a autoestima da pessoa, afeta o relacionamento da pessoa, vai enfraquecendo a pessoa em si mesmo, e é aí que eles entram para vampirizar, sugar a nossa energia. Então, tem várias coisas, né? Pessoas que frequentam muito prostíbulo, casa de swing, esses clubes, né, de todo tipo de encontro sexual. Gente, nada contra, mas a gente tem que observar que tipo de energia nós estamos nos envolvendo num lugar desse. É esse tipo de energia, esse tipo de obsessor, esse tipo de formas de pensamento, de frequência energética. Então, também a gente tem que pensar, né? É esse tipo de padrão que eu quero estar? É sobre esse tipo de energia que eu quero levar para minha casa? Esse tipo de frequência que vai estar na minha hora, na hora que eu quiser, né, atrair um companheiro, uma namorada, alguém. O que eu estou vibrando para o universo? Que tipo de gente eu vou atrair para mim? É sobre isso, né? Sem moralismos à parte, sem críticas, sem julgamento, mas eu estou falando sobre energia, sobre como a gente acaba sendo vítima através de uma coisa que pode ser tão prazerosa, tão feliz, tão alegre, tão criativa, um poder espiritual de co-criar com o Criador. A gente pode se tornar vítima de obsessão, vítima de vampirismo, vítima dessas sobrecargas de energias nefastas que levam a vida da gente para o buraco muitas vezes, como esse paciente que eu falei, a vida dele está acabando, né? Ele só não perdeu o emprego porque antes disso despertou e foi começar a tomar os florais, fazer consultas, se trabalhar para combater aquela obsessão, aquele vício que ele já estava envolvido na pornografia, enfim, nesse tipo de energia. Então, a gente tem que pensar, né? O que a gente quer para a vida da gente, o que é felicidade, o que é equilíbrio, saúde, enfim. E a sexualidade faz parte de tudo isso. Então, vamos pensar, pós-carnaval, ressaca, estamos na quaresma aí, para a gente poder se ligar com essas energias do bem que vão fazer bem. E para isso, coloquem aí o nosso copinho com água em sintonia com o Dr. Haydn e vamos pensar a respeito, tá bom? @Deusi Mantovani. Quem quiser, eu estou à disposição para bater um papo com você.